bênçãos no serão. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor
para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto dominical. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. E vamos então continuar a nossa série de lições no livro de Atos, livro escrito por Lucas, que narra a história da igreja a partir do momento em que ela tem seu início ali com o Senhor Jesus Cristo sendo assunto aos céus, o Espírito Santo descendo no capítulo 2 sobre aqueles que estavam ali naquele lugar, e dá-se início a partir de então à pregação do Evangelho, e à medida que as pessoas vão crendo, esse número daqueles que compõem a Igreja do Senhor vai também crescendo. Nós já temos chegado na nossa explanação no capítulo 12, um capítulo marcante a respeito, inclusive, da perseguição que a igreja vem sofrendo à medida que o tempo vai passando e à medida que ele vai alcançando maiores distâncias, saindo do contexto de Jerusalém, um contexto eminentemente judaico, e atingindo outras áreas do vasto Império Romano, e a partir desse momento dando-se também uma característica mais gentílica à igreja. É então que vai surgir a primeira igreja majoritariamente gentílica no Novo Testamento, aqui descrito nos capítulos anteriores a este, que é a igreja em Antioquia. E de maneira especial para tratar um pouco sobre como se dá essa perseguição, inclusive com uma nova roupagem, né, a partir dos governantes, eu queria fazer com você uma leitura breve no texto que nós vamos expor neste momento, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer uma leitura, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 8. Depois dessa leitura fazemos uma oração e daremos continuidade à explanação do texto. Nos diz assim então a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, o lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma,
para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados e, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vamos parar aqui por hora, vamos baixar nossa cabeça para orarmos ao nosso Deus, pedindo instrução da parte dele, compreensão do texto. Meu sincero desejo é que Deus invada os nossos corações à medida que ouvirmos da palavra dele. Isso exige de nós esforço, concentração, para que a palavra encontre a sua eficácia no nosso coração. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo tão bom que o Senhor nos dá aqui, um tempo agradável para ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados por ela. Um tema, ó Deus, hoje bastante delicado para o Teu povo, que é o tema da perseguição, que é o tema da morte em razão da pregação do Evangelho, em razão, ó Deus, da dilatação do Teu reino aqui na terra. Nos faz enxergar, ó Deus, a nossa vida não como um bem precioso, a tal ponto de temermos a morte, mas como um bem precioso quando entendido a partir do Teu propósito para a nossa vida, do que podemos fazer com o tempo que o Senhor nos tem dado aqui nesta terra. Ó Deus, nos ajuda a enxergar com tamanha clareza a Tua palavra, a clareza que ela de fato possui. Porque assim, ó Deus, se assim fizermos, nós temos por certo que a Tua palavra nos transformará. Livra-nos do pecado, ó Deus. Livra-nos de toda amarra, de todo erro, de toda mentira, de toda enganação, para que a gente consiga viver o que o Senhor deseja de nós. Afasta a soberba, afasta o nosso ego, o apreço demasiado por nós mesmos, e ajuda-nos a nos pautar pela Tua pessoa, nos pautarmos pela Tua glória, que é o que mais importa para nós. Nós te suplicamos tudo isso a Deus. Dá-nos do Teu favor, dá-nos do Teu Santo Espírito, para que tudo isso se torne eficaz em nós e consigamos sentir e perceber a beleza e toda a emoção que o Senhor transmite a nós através da Tua palavra, pela qual nós suplicamos o entendimento agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, como nós podemos perceber ao longo de todo o estudo que nós já temos realizado no livro de Atos, especialmente esses últimos capítulos, percebemos que a palavra de Deus ela tem conseguido alcançar cada vez mais aqueles lugares longínquos, saindo de um caráter eminentemente, como eu falei, o predominantemente judaico, para um caráter gentílico. Aqueles que não conheceram a Deus como tal, como Salvador, como único e suficiente Salvador, estão tendo essa oportunidade com a pregação do Evangelho. E este Evangelho, nós temos percebido que tem sido levado por aqueles que, mediante a perseguição que sobreveio à igreja por conta da morte de Estevão, têm saído ao mundo essas pessoas e levado consigo a semente do Evangelho. E onde elas chegam, elas pregavam inicialmente aos judeus, mas haviam também aqueles que, preocupados com todos, entendendo o poder do Evangelho e a importância dele ser levado adiante, também têm pregado aos gentios, e muitos gentios têm aceitado, abraçado com muito fervor e entendimento a fé cristã. Eles têm chegado ao conhecimento da salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos também que um dos personagens principais que tem contribuído para esse avanço do Evangelho é justamente o apóstolo Pedro. Foi ele, inclusive, o instrumento utilizado por Deus para que tanto gentios quanto judeus fossem comumente aceitos na igreja como coparticipantes das bênçãos celestiais
em Cristo Jesus. Pedro tem sido esse que tem aberto caminho, ou melhor, através do qual Deus tem aberto caminho à salvação aos gentios. É então que nos últimos versos do capítulo 11, nós vimos que Deus usou algo extremamente importante do seu povo, para que esta unidade, para que esta comunhão entre judeus e gentios fosse tecida, fosse construída, e aqueles irmãos pudessem trabalhar juntos, unidos, deixando as diferenças de lado, deixando os preconceitos de lado, para a prosperidade do Evangelho. E o que Deus usou para isso foi a generosidade dos gentios rejeitados pelos judeus, para ajudar em meio à adversidade da fome, da escassez, aqueles irmãos que faziam parte ali da igreja em Jerusalém. Dessa forma, Deus não apenas providenciou socorro para sustentar a vida daqueles irmãos em Jerusalém, como também utilizou essa generosidade para costurar, para unir esses dois povos tão distintos. E por meio desse episódio, na escassez, na fome, na privação, Deus nos ensinou muito sobre a importância da generosidade como instrumento de unidade e comunhão entre os irmãos. Esta foi a mensagem principal que nós vimos na semana passada. A generosidade utilizada por Deus como instrumento para a união e a comunhão entre os irmãos. E aí, finalmente, chegamos ao capítulo 12, esse capítulo que nós estamos estudando aqui nesse momento, no qual nós vemos que a perseguição à igreja, ela ganha novos patamares. Naqueles dias, como o texto bem começa aqui, por aquele tempo, olha o que é dito: mandou Herodes, o rei Herodes, prender alguns da igreja para os maltratar. Então, naqueles dias em que o evangelho tem conseguido ganhar cada vez mais notoriedade e muitos têm aceitado o evangelho, achou por bem o rei Herodes prender alguns da igreja para fazer mal a eles. E a forma como ele faz esse mal, inicialmente no versículo 2, é demonstrado através da morte de Tiago, irmão de João, aquele mesmo que pediu junto com seu irmão para ter um lugar ao céu, assentado à sua destra, à direita e à esquerda. Jesus Cristo diz: olha, vocês podem beber do cálice que eu vou beber, seria a sua morte? Eles dizem sim. E aí acontece que Tiago é esse primeiro expoente da igreja, um dos 12 apóstolos que perde a vida logo no início, no desenvolvimento da igreja. Tudo isso por conta de um rei inconsequente, movido exclusivamente por interesses religiosos, um rei que subverte a lei, que subverte a ordem, a fim de se promover, politicamente falando, entre os judeus, entre os seus súditos, vamos colocar assim. Então ele faz Tiago passar pela morte. E vendo-se isso, vendo que um dos grandes líderes do povo, dos cristãos, fora morto, ele então se agrada de fazer mais desse tipo de coisa, de prender ainda mais ou de condenar à morte por conta dos judeus. Ele quer agradar os judeus. E ele prende então o apóstolo Pedro. E eram aqueles dias, os dias em que tudo isso acontece, os dias dos pães asmos. Então, nesse momento aqui, Lucas começa a mostrar algo importante para nós, que vai nos fazer ter uma compreensão melhor da perseguição e de como ela se torna cada vez mais voraz, cada vez mais forte, inclusive sanguinária, por parte não mais apenas das lideranças judaicas ligadas à religião, mas também através dessa figura do rei Herodes ligada à figura governamental. Herodes aqui vai se colocar, que é o Herodes Agripa, neto daquele Herodes o Grande, responsável pela morte dos primogênitos, ou a morte daquelas crianças, melhor dizendo, que vai se colocar como um principal opositor do cristianismo. E ele assim o faz, em primeiro lugar, mandando prender alguns que faziam parte da igreja, e, em segundo lugar, essa prisão
na figura de Tiago, se transforma na morte dele. Então veja que a perseguição ela começa e ela vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais feroz. E aí chegamos ao versículo 3, quando Lucas esclarece que Herodes fez isso porque desejava agradar os judeus. Tensões religiosas sendo aproveitadas pelos governantes. Isso é incomum nos dias de hoje? Será que a política mudou de lá para cá? Ou será que os nossos governantes ainda continuam fazendo uso da religiosidade do povo como instrumento político de autopromoção? Fica aí a reflexão para nós no contexto contemporâneo que nós temos vivido, né? Um contexto quando a política e a religiosidade, né, e a religião estão ali conversando, dialogando e não mantendo as distâncias que deveriam manter. Até então, os principais opositores, meus irmãos, do cristianismo, dos cristãos em si, eram os líderes religiosos judaicos. Foram eles os responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo e estão sendo agora também responsáveis pela morte dos apóstolos e bem assim de alguns dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, no decorrer dessa narrativa, Lucas mostra que essa perseguição à igreja ela não se dá apenas no campo religioso, mas ela também se dá no campo governamental. E é nesse momento onde a perseguição ela se torna algo institucional, ou seja, quando o próprio governo passa a agir de maneira a perseguir os cristãos. Aqui no caso os cristãos, mas isso se dá de uma forma geral com a própria religião. E em muitos casos, esta perseguição institucional acaba ganhando ares de lei, ou seja, acaba se tornando legal. Como nós vimos, inclusive, no vídeo que nós passamos anteriormente, durante a dirigência, muitos países, muitos governantes de alguns desses países onde o cristianismo é perseguido, a morte de alguns cristãos, ou mesmo a liberdade de culto, a livre liberdade de culto, então a redundância, né? Essa liberdade de se cultuar a Deus, ela é impedida legalmente. As pessoas não têm, em alguns desses países onde a perseguição é mais ferrenha, onde o governo toma de fato posição política em relação às igrejas, nós vemos que chega a prisões, a trabalhos forçados ou mesmo a morte. A quem recorrer? É a pergunta que fica para nós, inclusive vamos tentar responder essa pergunta daqui a pouco. Então, quando a perseguição se institucionaliza, quando ela se torna parte do governo, aí esse grau de perseguição ele é elevado. Se torna muito mais difícil viver o cristianismo nestas condições, quando a perseguição se torna institucional. E quando isso acontece, certamente a igreja tem que fazer aquilo que ela mais precisa fazer diante dessas situações: orar a Deus. No versículo 4 é dito que Herodes, depois de ter prendido Pedro, o lançou no cárcere com correntes, com cadeias, e ali escoltado por 4 escoltas, né? Ele preso, ou vamos dizer essa palavra preso, né? Por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, provavelmente não na mesma hora, não simultaneamente, mas revezando de horas em horas, né? De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, que é comum, inclusive nas penitenciárias que nós temos hoje em dia, há também esse rodízio entre as escoltas. Tá bom? Então ele é preso, ele é acorrentado, ele está ali impedido de exercer a sua liberdade. E a razão para tanto é a fé que ele crê, é o evangelho que ele prega, é a religião que ele vive. A lei judaica, isso acontece obviamente durante o período da Páscoa, e quando ele menciona aqui o período da Páscoa, no versículo 4, é importante nós considerarmos que a lei judaica ela não permitia
que durante esse período, o período da Páscoa, houvessem julgamentos, nem tampouco execuções de quem quer que fosse. Não era permitido. O que está prestes a acontecer aqui com Pedro foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo por conta de sua execução. Os mesmos passos têm sido seguidos. Como se nota, humanamente falando, a situação de Pedro era muito complicada. Muito complicada. E a sua morte, da perspectiva humana, mais uma vez falando, era inevitável. O texto mostra isso para nós. Por meio do modo como Pedro se encontra, acorrentado, preso ali, escoltado por vários homens, tanto fora da cela quanto dentro da cela junto com ele. Humanamente falando, era impossível que Pedro escapasse. A sua consequente morte posterior à Páscoa era inevitável. Quem olhasse para essa situação chegaria a essa conclusão inevitavelmente. O que se poderia então fazer diante de uma situação dessa, meus irmãos? O que se pode fazer quando tudo parece que está perdido ou que a liberdade é inalcançável? Se desesperar, será que é uma opção? O que se pode fazer quando não há opções diante da morte? O que fazer quando não há essa opção? Meus irmãos, a única resposta possível que vem até nós para estas perguntas, o que fazer quando não se pode fazer nada, é o quê? Orarmos incessantemente a Deus. E aí eu quero dar um foco maior aqui nesse versículo 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lucas coloca como a oração incessante da igreja o motivo por trás de tudo aquilo que vai acontecer posteriormente. Da libertação de maneira maravilhosa e sobrenatural que virá sobre ele. A oração incessante literalmente abre portas. Abre portas. Que resposta maravilhosa, meus irmãos. Vem até nós através desse relato. Quando não houver a quem recorrer o socorro, quando não houver a quem recorrer e o socorro não veio por meio de mãos humanas, a igreja recorre ao único que poderia interferir naquela situação e mudá-la por completo. Muda o curso da história. A igreja recorreu a Deus. Quando eles não podiam recorrer ao governo, recorrer a qualquer lei, recorrer a quem quer que seja, estavam completamente desamparados pelos homens, eles recorreram a Deus. E eles não esperaram estar completamente desamparados pelos homens. Eles fazem isso porque é o que se faz de primeira mão, se recorre a Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que a igreja orou com grande fervor. Esse orar incessantemente é orar com grande fervor, e eles fizeram isso em favor de Pedro, e Deus ouviu as suas orações. Meus irmãos, o que a igreja nunca pode perder de vista é o poder da oração. O que a oração é capaz de fazer. A oração é capaz de mover aquilo que, humanamente falando, é impossível. Deus pode agir no impossível e torná-lo possível, se Ele assim bem desejar. Nunca percamos, portanto, meus irmãos, esta visão da pessoa de Deus, esta visão acerca do poder da oração. E assim orarmos incessantemente por tudo que presenciamos, pelas dificuldades pelas quais passamos, por aquilo que, inclusive, à luz da visão humana, é impossível ser realizado, é impossível ser feito. As orações têm este poder, não se esqueça jamais disso. O que acontece a seguir, nós vemos aqui, é algo impressionante, Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite em que Pedro estava ali dormindo, mas enquanto, meus irmãos, Pedro dormia, enquanto ele repousava entre dois homens, acorrentados com duas cadeias, inclusive nas mãos e provavelmente nos pés, uma grande luz refulgente que iluminou ali toda a cela. Deu-se então com
o envio do anjo do Senhor para libertar Pedro. E o anjo diz: levanta-te depressa. Mais à frente ele diz: cinge-te e calça as sandálias. E conclui dizendo: põe a capa e segue-me. O que é que nós podemos entender a partir do que está sendo relatado aqui? O anjo diz: olha, Pedro, acorda, se prepara, cinge aí a tua roupa, põe as sandálias nos pés, a tua capa também coloca. Vamos depressa. A ideia que nos dá é que há alguma coisa para ser feito, que há algo a ser realizado. Não é apenas o sair da prisão, mas traz uma ideia para nós, a postura que se coloca, uma postura de prontidão para realizar algo. E nesse momento eu queria que você fixasse isso na sua cabeça. O anjo do Senhor está pedindo que Pedro fique preparado, esteja de prontidão, que esteja ali cingido, esteja com as suas sandálias, com a sua capa, e o siga. Meus irmãos, é incrível pensar que mesmo diante da iminente morte, Pedro ali estava simplesmente fazendo o quê? Dormindo. Estava dormindo. Agora é certo que muitos de nós talvez estivéssemos o quê? Desesperados, sem saber o que fazer, pelo fato de que em breve perderemos a nossa vida. De que diante dessa situação seria inevitável a nossa morte. Meus irmãos, muitos de nós reagem assim diante da morte. Diante da inevitabilidade da morte. Desespero é o que a morte, a aparente possibilidade da morte nos causa. Mas é precisamente nesta situação, numa situação em que a esperança nos meios humanos já se perderam, quando a nossa vida está em jogo, que nós conseguimos reconhecer o verdadeiro valor das coisas. O comportamento de Pedro aqui, dormindo tranquilo, mesmo acorrentado, mesmo ali sofrendo, é que a vida para ele não tinha o mesmo valor que muitos de nós atribuímos. Ele vai morrer daqui a pouco, e o que é que ele está fazendo? Dormindo. Muitos de nós teríamos o sono perdido, não conseguiríamos sequer pregar os olhos, apesar do cansaço e do sofrimento. Não conseguiríamos. E Pedro dorme. Por que Pedro dorme, meus irmãos? Diante de uma situação tão adversa como essa que ele está vivendo, Pedro não considerava a vida preciosa para si mesmo. E por essa razão, ele não se desespera. Ele dorme. Pega no sono. Paulo, posteriormente, sofrendo coisas parecidas, vai demonstrar o mesmo entendimento quando diz em Atos, o capítulo 20, Atos capítulo 20 e versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não há sequer um aspecto da minha vida que eu considero preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo, o apreço à vida de Paulo ganhava sentido apenas na completude da sua carreira, do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. A vida para ele era isso. Todas as outras coisas não eram importantes. Aí você pergunta, será que não haviam coisas importantes, valiosas para Pedro? Será que Pedro não tinha família com quem se preocupar? Não tinha irmãos, igrejas com quem se preocupar? Claro que tinha. Em outro momento ele vai dizer isso na sua carta aos Coríntios. Vai dizer isso, que se preocupa com todas as igrejas. Mas em nada ele considerava a vida preciosa para si mesmo, conquanto que completasse a sua carreira, um ministério de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse era o sentido da vida de Paulo. Se ele perdesse a vida e tivesse completado a sua carreira, tudo bem. É o que inclusive ele vai falar no capítulo 3, se não me engano, de 2 Timóteo. Quando ele diz, completei a carreira, guardei a fé, cumpri a minha missão, cumpri o meu propósito. Estou pronto para ir à morte. E o que, consequentemente, em pouco tempo acontece. Cumpriu o seu propósito.
Meus irmãos, uma das razões por que nós nos desesperamos diante da morte, diante da perseguição, é não entendermos qual propósito, por que propósito ainda permanecemos vivos. Aquele que teme, às vezes, aquele que teme perder sua vida, muito provavelmente está depositando a sua confiança nas coisas deste mundo. Eles não estão preocupados com o reino de Deus, não estão preocupados com o evangelismo, com as vidas que estão sendo perdidas, nem com a igreja da qual ele faz parte. Provavelmente ele está preocupado com seus filhos, sua família, a situação em que eles vão ficar, ou mesmo o sofrimento que virá em consequência da morte, né? O processo da morte. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É isso que Pedro está demonstrando para nós através do seu sono. Dormindo ele está. Alguns de nós, meus irmãos, para alguns de nós a vida continua sendo o bem mais precioso que possuímos. E por conta disso, nos apegamos tão desesperadamente a ela, que perdemos de vista a própria glória de Deus. Quando temos em vista a glória de Deus, meus irmãos, o medo, o terror da morte, ele é minimizado quando mais desaparece. O que é que nos prova isto? Nós passamos aí, ou estamos passando aí por um tempo, um período de pandemia. E o que mais demonstramos durante essa pandemia, você há de convir comigo, foi o medo da morte. Se não a nossa própria morte, a morte das pessoas que nós amamos. E muitos de nós crentes, apesar de fiéis a Deus, de viverem as Escrituras, ficaram alarmados a tal ponto de perderem a glória de Deus em decorrente do terror da morte. Isso é problemático. Considerarmos a nossa vida aqui como nosso bem mais precioso. Obviamente eu não estou aqui defendendo que devemos ser irresponsáveis, negligentes com relação à forma como lidarmos com a nossa vida. Isso se demonstrou através da forma como lidamos com a pandemia. Mas a vida não deve ser preciosa para nós a tal ponto de nos impedir, inclusive, de fazermos o bem aos irmãos, correndo o risco da nossa própria vida. De nos contagiarmos e, porventura, morrermos em poucos dias, 15 dias, como colegas meus, conhecidos nossos aqui, morreram. O temor da morte não pode causar em nós um espírito de covardia, meus irmãos. Podemos sim nos precaver para não transmitirmos a morte ou mesmo sofrermos ela. Mas que isso nunca nos impeça de vermos a glória de Deus, de enxergarmos a necessidade do próximo e não considerarmos a nossa vida como o bem mais precioso. Como se não pudéssemos morrer, como se a nossa morte fosse algo insuportável. Muito cuidado, você que gosta muito da sua vida. Muito cuidado, você que tem um cuidado exacerbado pela sua vida ou a vida dos outros. Mais uma vez, isso não quer dizer que você não precise ter cuidado. Claro que devemos ter cuidado, isso é agir com consciência, com sabedoria. Mas não no sentido de desconsiderar a glória de Deus, nos fazendo incapazes de enxergá-la. Talvez você esteja se perguntando, diante desse relato desses dois homens, da vida desses dois homens. Tiago foi passado a fio de espada, morreu muito provavelmente degolado pelo rei Herodes, sem motivo além da sua fé. Pedro está preso, ou estava, né, que já foi liberto, estava preso, pronto para morrer naquela própria noite, impossível de escapar a partir da condição humana, e Deus o libertou. Por que Pedro então saiu ileso, enquanto Tiago teve que perder a sua vida, meus irmãos? Não parece injusto, olhando humanamente? Não parece injusto que um morra enquanto o outro viva? Por que um tem que morrer e o outro tem que sobreviver? Por que ambos não sobrevivem? Será que a igreja não orou incessantemente por Tiago? Há alguma dúvida, meus irmãos, de que, da mesma forma como a igreja orou incessantemente por Pedro, ela também assim o fez por Tiago? E o que é que deu errado?
Por que Deus ouviu a oração de Tiago e não ouviu a oração de Pedro? Não é inquietante essa pergunta, esse questionamento? Por que Deus ouve certas orações e não ouve outras orações? Será que é em vão orar a Deus? Se fosse em vão, meus irmãos, a igreja teria parado de orar quando Tiago morreu. Teria dito, não, é em vão, não adianta orar, morreu. Seria em vão aquelas tantas pessoas pelas quais oramos durante esse tempo de pandemia, pessoas que passaram aí 1 mês, 2 meses lutando contra a Covid, e não apesar das orações, veio a óbito. Será que as nossas orações não tiveram valor? E outras pessoas pelas quais nós oramos, inclusive nós mesmos que fomos acometidos aqui na congregação da Covid, escapamos ilesos, sem maiores complicações, sem ter que passar por entubamento ou coisa desse tipo. Será que a nossa vida é mais preciosa para Deus do que a vida daqueles que já morreram? Há uma seletividade maligna da parte de Deus? Será que Deus considera uma vida mais preciosa do que outra? Meus irmãos, são textos como estes onde eu percebo que Deus tem um plano diferente para cada um de nós. E neste plano estão escritos cada um dos nossos dias. Tiago havia completado a sua carreira dentro do plano de Deus. Ele havia cumprido o seu propósito. E Deus o recolheu para si. Às vezes diante da morte nós não entendemos isso. Por que eu perdi meu parente? Por que eu perdi meu amigo, meu pai, minha mãe? Por que um crente amigo meu, uma pessoa que fazia e colaborava grandemente para o reino de Deus, teve que morrer? Porque chegou a hora dela, ela cumpriu o seu propósito. Ela atingiu o seu objetivo e Deus a recolheu. Não havia, falando da perspectiva de Deus, nada mais escrito para ela. Ah, pastor, mas foi aos 22 anos, foi aos 25 anos, foi aos 33, foi aos 47, foi aos 60, 80, 92. Não importa. Só viveremos a quantidade de tempo que Deus assim determinou para cada um de nós. O ruim é que ninguém quer morrer. Não queremos morrer cedo. Se é que também não queremos morrer tarde. No fim, queremos sempre prolongar as nossas vidas por um tiquinho a mais. Como vai dizer uma personagem depois virou vídeo, né? O Alto da Compadecida. A gente sempre quer esticar a nossa vida por um tiquinho a mais, um pouquinho a mais. Mas quando a hora chega, meus irmãos, quando o plano de Deus se cumpre em nós, não é atrasado nem é adiantado, é no momento exato. Tiago havia completado a carreira, Deus o tomou para si. Com Pedro não foi assim. Ele ainda precisava percorrer o caminho que Deus havia trilhado para ele, meus irmãos. É por isso que Pedro não morre, apesar de toda a impossibilidade de que ele se livrasse. Deus interferiu de maneira sobrenatural, porque ainda não havia chegado o seu momento. Quem mais falou isso? Quem mais pregou isso para Pedro? Quem mais pregou isso para os demais apóstolos, inclusive para Tiago? Quem, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Por diversas vezes, em meio a situações difíceis, em meio à iminente morte, o Senhor disse, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E aí, quando chegou o momento da sua morte, ele diz o quê? A minha hora é chegada. Ele não morreria antes, nem morreria depois. Ele morreria exatamente no tempo predeterminado por Deus. Pedro ainda precisava caminhar, ainda tinha muito o que fazer. Havia um caminho ainda trilhado para ele. Havia passos ainda a dar na caminhada cristã. Diante de Deus, meus irmãos, ambos cumpriram integralmente o propósito para o qual estavam vivos. O propósito para o qual existiram nessa terra. Tiago não viveu sequer 1 minuto a mais. Ou melhor, Tiago ainda não viveu 1 minuto a menos do tempo que Deus havia dado. Poderíamos dizer, morreu cedo. Tiago não viveu sequer 1 minuto a menos, meus irmãos, do que Deus havia estabelecido para ele.
Pedro, no entanto, também não viveu um minuto sequer a menos do que havia sido predeterminado por Deus para a sua vida. Ambos cumpriram a sua carreira. Ambos cumpriram o seu propósito. Ambos morreram exatamente no tempo predeterminado por Deus. As circunstâncias não importam. As circunstâncias não importam. Se foi de Covid, se foi de uma queda, se foi de um acidente de trânsito, não importa. Se foi de infarto, se morreu durante a noite, não importa. O que importa verdadeiramente é que Deus assim o quis. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero criar com você, aqui junto com as Escrituras, é um sentimento de confiança em Deus. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Ele é o detentor da nossa vida. Muitos de nós estávamos aí nos pelando, ou talvez ainda estejamos nos pelando com medo da pandemia. Mas deixa eu dizer para você, e com isso eu não quero tirar a esperança de você. Se Deus quer que algum de nós morra por conta do Covid, independente do que eu e você faça, independente do cuidado que eu e você tenhamos, não estou falando que nós não devemos ter cuidado, não é isso. Mas independente disso, se Deus quiser que nós morramos de Covid, assim nós morreremos. Por que então viver perdendo o sono? Por que viver então aperreado? Tudo está nas mãos de Deus. Descanse. Descanse nas mãos de Deus. Estamos completamente seguros nas mãos dele. Pedro, por sua vez, ambos, tanto Pedro como Tiago, viveram o tempo exato. E aí eu concluo, meus irmãos, dizendo que a vida é um dom dado por Deus. É um dom, é um presente. E ele recolhe esse presente, ele toma de volta esse presente para si. Não por maldade, mas porque ele ama esse presente. Quando ele assim bem quer. Tudo que podemos fazer diante disso é o quê? Nada! Será essa a resposta? Não. Tudo o que podemos fazer é aquilo que a igreja fez. Orar incessantemente. Possa ser que Deus não ouça as nossas orações. Possa ser que eu morra, os meus amigos morram, meu parente, meu esposo ou esposa, filhos, novinhos mesmo, morram. E é por isso que eu vou deixar de orar? De forma nenhuma. Precisamos orar, não para que Deus prolongue os nossos dias de forma indefinida, não para que Deus nos dê milhões de anos de vida, viremos dinossauros aqui sobre essa terra, apegados à vida, mas que cumpramos bem. Precisamos orar para que nós cumpramos bem, assim como o apóstolo Paulo bem diz, o propósito para o qual nós vivemos. Você tem em vista esse propósito? Ou tua vida ainda continua sendo o bem mais precioso que você possui? Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Tenha um propósito de vida. Tenha essa esperança. Fuja do medo. Fuja do receio. Porque Deus é o nosso ajudador. Ele é a nossa esperança. Nele podemos confiar plenamente. E até, inclusive, diante da morte, repousar, dormir tranquilamente, porque somos guardados por Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão, todos que me ouvem. Deus abençoe a tua semana, te dê um tempo maravilhoso de meditação sempre na sua palavra. Amém.